Olá e bem-vindos a mais uma conversa profunda, hoje mergulhando num tema sugerido aqui pelas fontes que recebemos. Vamos falar de um lugar de escuridão quase total, que é o fundo do oceano. Exato. Só que olha que curioso, a regra lá embaixo parece não ser a escuridão, mas sim a luz viva, a bioluminescência. Uhum. É isso mesmo. A gente estima, né, que mais de 3/4, talvez 75%, 80% dos animais na coluna d'água sejam bioluminescentes. É impressionante. Tem até uma frase da Edith Wheeler, que é uma pioneira na exploração submarina, que diz: onde quer que a gente olhe no oceano, a gente encontra animais que produzem luz. É um ponto-chave. Essa bioluminescência não é tipo uma curiosidadezinha. É uma característica que define o maior ecossistema do nosso planeta. E o que é exatamente? É uma luz química, né? Isso. Basicamente, é a produção de luz fria por seres vivos. Acontece por uma reação química, que geralmente envolve uma molécula, a luciferina, e uma enzima, a luciferase, e precisa de oxigênio também. Ah, precisa de oxigênio. Precisa. E o mais doido é que essa habilidade, ela evoluiu assim dezenas de vezes, de forma independente, sabe? Ao longo da história da vida. Incrível. Então é essa a linguagem da luz que a gente vai tentar decifrar hoje, né, seguindo o material que a gente recebeu. A ideia é entender melhor para que serve essa luz. As funções, né? Isso, as funções, camuflagem, caça, comunicação, defesa. E ver a variedade de bichos que brilham, a química por trás, como é que a ciência estuda isso e até usa, né? Uhum. E também, infelizmente, as ameaças que esse mundo luminoso pode estar enfrentando. Exato. Nosso objetivo é esse, desvendar o que for mais importante e fascinante sobre a bioluminescência marinha. Uma peça ecológica fundamental lá no fundo, usando as fontes que nos mandaram. Perfeito. Vamos mergulhar, então, nesses aspectos essenciais guiados por esse material. Ótimo. Então vamos começar a abrir esse pacote. Viver no escuro total, o tempo todo, deve ser um desafio gigantesco. Como é que a bioluminescência entra aí como solução? Uma das funções que me parece mais contraintuitiva é a camuflagem, quer dizer, usar a luz para se esconder. Exatamente. Parece estranho, mas é crucial. Principalmente naquela que a gente chama de zona crepuscular. Ah, sei. Entre 200 e 1.000 metros, mais ou menos? Isso, por aí. Nessa profundidade, ainda chega um pouquinho de luz lá de cima. Uma luz bem fraquinha, azulada. Entendi. Então, qualquer animal que esteja ali, se você olhar de baixo para cima, ele vai formar uma silhueta escura contra essa luz residual. Vira um alvo fácil, né? Claro, faz sentido. E aí que entra a contra-iluminação. É a solução que a evolução encontrou. Tá, e como é que isso funciona na prática? Me dá um exemplo. Olha, o peixe machadinha é um exemplo clássico, super estudado. Ele tem na barriga uns órgãos que produzem luz, os fotóforos. Fotóforos, ok. Esses órgãos emitem um brilho suave, geralmente azul, que se iguala direitinho à cor e à intensidade da luz que está vindo lá de cima. Que demais! Ele consegue controlar isso? Consegue, e é isso que é incrível. Ele faz um ajuste fino. Imagina que passa uma nuvem lá na superfície. A luz ambiente diminui. O peixe percebe e diminui o brilho da barriga na mesma hora para continuar invisível. Caramba, é quase uma camuflagem ativa perfeita. Perfeita. E não é só ele. Muitos camarões, lulas de profundidade, usam essa mesma técnica super sofisticada para literalmente apagar a própria sombra em mar aberto. Incrível! Se esconder com luz é genial. Mas e o contrário? Usar a luz para atrair comida. Aí acho que todo mundo pensa logo no peixe pescador, né? O anglerfish. Ah, sim. Esse é o garoto propaganda da bioluminescência para caça, né? A fêmea do peixe pescador abissal, ela tem aquela estrutura que parece uma varinha de pescar. O ilício. Isso, o ilício. E na ponta tem uma isca luminosa, a isca. E essa isca, ela não brilha sozinha. Ela tem colônias de bactérias bioluminescentes vivendo ali em simbiose. Ah, então são as bactérias que fazem o trabalho? Nesse caso, sim. Elas brilham o tempo todo e a fêmea fica lá balançando essa isca na escuridão total, tipo, a mais de 1.000 metros de profundidade. Aí atrai os bichinhos curiosos, né? Peixes menores, crustáceos. Direto para a boca. Direto para aquelas mandíbulas assustadoras. E já tem filmagens disso, feitas com ROVs, aqueles robôs submarinos, tipo as do Embare, lá da Califórnia,
que mostram direitinho o peixe usando a isca. Funciona mesmo. Imagino que não seja a única tática de caça com luz, né? Não, de jeito nenhum. Tem outras estratégias bem legais. Por exemplo, o peixe-lanterna, o flashlight fish. Ele tem órgãos luminosos embaixo dos olhos, também com bactérias. Tipo faróis. Exato. E o mais legal é que ele tem uma espécie de pálpebra que ele pode usar para cobrir e descobrir o órgão, tipo ligando e desligando a lanterna. Pra quê? Para iluminar e achar presas pequenas no escuro, tipo plâncton, pequenos crustáceos. Tem também alguns tubarões de profundidade, os tubarões-lanterna. Tubarão que brilha. Sim, eles têm a barriga luminosa. Isso pode servir tanto para camuflagem, para contra-iluminação que a gente falou, mas talvez também para atrair presas que estão mais embaixo e olham para cima. Ainda se estuda isso. Uau! Se a luz serve para se esconder e para caçar, imagino que para comunicação e acasalamento também seja fundamental, né? Como é que funciona isso? Ah, funciona de umas maneiras espetaculares. Tem um exemplo que eu acho incrível, que são os ostracodes. São uns crustáceos bem pequenininhos, chamados às vezes de vagalumes do mar. Vagalumes do mar, que nome legal. É. E em alguns lugares, tipo no Caribe, os machos dão um show de luzes para atrair as fêmeas. Eles nadam fazendo uns padrões bem específicos. Como assim? Padrões? Eles liberam pulsos de um muco bioluminescente, azulado, enquanto nadam. E cada espécie tem a sua coreografia. Uns fazem tipo umas espirais de luz, outros fazem linhas pontilhadas. É super complexo. Que demais! É tipo um código secreto para a fêmea saber que é da mesma espécie. Exatamente. A fêmea reconhece o padrão luminoso do macho da sua espécie e vai até ele. A química por trás disso usa uma luciferina específica, a vargulina, e pequenas mudanças na enzima luciferase alteram quanto tempo dura o flash de luz, ajudando a diferenciar as espécies. É como os vagalumes aqui na Terra, só que debaixo da água em 3D. Isso. E tem outros exemplos também, claro. Tem vermes, poliquetas, que se juntam para acasalar em grandes grupos e parece que a luz sincroniza o evento. Talvez lulas e alguns peixes usem flashes para se comunicar dentro do cardume, para coordenar movimentos, ainda muito para descobrir aí. Agora, vamos para o outro lado. A defesa. Usar a luz para se proteger. Parece estranho, de novo, né? Não chamaria mais a atenção do predador? Pode parecer, mas funciona, e de jeitos bem variados e surpreendentes. Uma tática bem comum é o que a gente chama de flash de sobressalto. Flash de sobressalto? Imagina um bicho pequeno, tipo uma água-viva, um copépode, que é um crustáceo minúsculo, ou até um dinoflagelado. Se ele é perturbado ou atacado, pá! Ele solta um flash de luz muito intenso e rápido. Tipo um flash de câmera na cara. Exatamente essa ideia. Pega o predador de surpresa na escuridão, desorienta, assusta ele por um instante. E esse instante pode ser a diferença entre ser comido ou escapar. Esperta essa tática. E aquelas cortinas de fumaça, de luz que você mencionou? Ah, essa é outra estratégia defensiva super engenhosa. A lula vampira, que aliás não é nem lula nem polvo de verdade, é um bicho à parte. Vampiro Teutis infernalis, né? O nome já assusta. Ela é mestre nisso. Quando se sente ameaçada, ela pode soltar das pontas dos braços uma nuvem de muco. Um muco pegajoso e cheio de partículas bioluminescentes azuis. Uma bomba de glitter. Tipo isso. Uma bomba de glitter azul que confunde o predador. Enquanto o predador fica lá meio perdido naquela nuvem brilhante, a lula vampira escapa na escuridão. E o muco fica brilhando. Fica. Pode brilhar por vários minutos e, como é pegajoso, pode até grudar no predador, tipo marcando o cara. Nossa, que defesa. E tem camarões de profundidade que fazem algo parecido. Eles soltam um vômito luminoso para distrair o predador. Fascinante. E tem uma estratégia que chamam de alarme anti-roubo, né? Essa me parece particularmente inteligente. Ah, essa é talvez uma das mais espetaculares mesmo. Em inglês eles chamam de burglar alarm. Imagina assim, um crustáceo pequeno está sendo atacado por um peixe, um predador de tamanho médio. Ok. O crustáceo, ao invés de só dar um flash rápido para assustar, ele pode emitir um sinal luminoso muito mais forte, talvez pulsante ou prolongado. Mas pra quê? Não vai atrair mais gente? Exatamente essa é a intenção. Mas não é para atrair mais problemas para ele.
É para atrair um predador ainda maior que esteja ali por perto. Ah, entendi. Para chamar um segurança. É tipo isso. A lógica é, ok, esse peixe médio está me atacando. Se eu fizer um barulho luminoso bem grande, talvez o peixe grande que come esse peixe médio venha ver o que é, e aí ele ataca o meu atacante. Que jogada de mestre e arriscada. Muito arriscada, mas pode ser a única chance. A água-viva atola, aquela que parece uma roda de carroça piscando, é super famosa por usar essa tática. A Edith Wither descreve isso como usar a luz para gritar por socorro. Que incrível. E, além dessas táticas de fuga, de alarme, a luz pode servir também como um aviso. Tipo, olha, eu não sou gostoso ou sou venenoso. Sim, pode. É o que a gente chama de aposematismo luminoso. É a mesma ideia das cores vibrantes de alerta que a gente vê em terra, tipo na borboleta monarca que avisa que é tóxica. Faz sentido. No mar, um brilho constante ou talvez flashes repetitivos de certos bichos pode servir para condicionar os predadores a evitá-los, porque eles têm um gosto ruim ou são venenosos. Tem exemplos disso? É mais difícil de provar lá no fundo do mar, né? Mas se suspeita que algumas águas-vivas ou talvez certas lulas usem isso. Em terra, tem um exemplo bem claro. Um milípede lá da Califórnia, o Motixia, que brilha no escuro para avisar os predadores que ele produz cianeto. Nossa, tem terra, tem isso? Tem. Então, a ideia de usar luz como aviso não é exclusiva do mar. Algumas larvas de bichos marinhos que brilham também podem ser levemente tóxicas. A variedade de usos é impressionante mesmo. E a diversidade dos organismos. A gente falou no começo que é a maioria, né? A prevalência é, assim, massiva. Tem um estudo bem importante do Embare, de uns pesquisadores chamados Martini e Haddock, que saiu em 2017. Eles analisaram milhares de horas de vídeo de ROVs até 4.000 metros de profundidade. E o que eles acharam? A estimativa deles foi que cerca de 76%, mais de 3/4, de todos os organismos que eles viram na coluna d'água eram bioluminescentes. 76%? É muita coisa. É muita coisa. A conclusão deles foi bem direta. A bioluminescência é uma característica ecológica principal no ambiente marinho pelágico, ou seja, na água aberta. Não é exceção, é regra. E quais são os grupos de animais onde isso é mais comum? Olha, é quase universal em quinidários, pelágicos, águas-vivas, sifonóforos, aqueles bichos compridos e gelatinosos. Neles a taxa é tipo 97, 99%. Quase todos. Quase todos. Também é super comum em ctenóforos, as carambolas do mar. Em muitos crustáceos, camarões, krill, os ostracodes que a gente falou, mais ou menos metade das espécies de lulas e polvos de profundidade também brilha. E peixes? Também. Cerca de metade das espécies de peixes que vivem ali na zona mesopelágica, tipo os peixes-lanterna, peixes-dragão, os próprios peixes pescadores. Até tubarões, como os tubarões-lanterna. O fato de ter surgido tantas vezes em grupos tão diferentes... Mostra como deve ser vantajoso, né? Exatamente. Reforça a importância ecológica dessa adaptação. E sobre a origem da luz? Eles produzem sozinhos ou tem aquela história da simbiose, de contratar bactérias para ajudar? As duas coisas acontecem. Muitos animais evoluíram seus próprios sistemas químicos com a sua própria luciferina e luciferase. Produção interna. Isso, mas muitos outros fizeram parcerias, né? Simbioses bem íntimas com bactérias que brilham sozinhas, geralmente dos gêneros Vibrio ou Photobacterium. E como funciona essa parceria? O animal, tipo o peixe ou a lula, oferece um lugar seguro para a bactéria morar, geralmente dentro de um órgão especializado, e fornece nutrientes para ela. Em troca, a bactéria produz luz o tempo todo. Ah, então a luz bacteriana é contínua? Geralmente sim. Aí o animal desenvolve mecanismos para controlar se a luz aparece ou não, tipo aquela pálpebra do peixe-lanterna, ou mudando o fluxo de sangue para o órgão para controlar o oxigênio para as bactérias. Exemplos disso? A isca do peixe pescador que a gente já falou, os órgãos do peixe-lanterna, a barriga daquela lula pequenininha do Havaí, a lula bobtail, que usa a luz das bactérias para fazer a contra-iluminação. São parcerias muito bem estabelecidas. Tem algum caso, assim, muito exótico, muito diferente na forma como a luz é usada ou produzida? Ah, tem um que sempre chama atenção, que é o peixe-dragão Stoplight Loose Jaw. É um peixe do gênero Malacosteus. Stoplight.
tipo semáforo? É, porque além da luz azul ou verde, que é super comum e que a maioria dos bichos lá embaixo produz e enxerga, Uhum. ele também produz luz vermelha, uma luz vermelha de comprimento de onda longo. E qual vantagem disso? A grande maioria dos animais de profundidade não consegue enxergar a luz vermelha. Os olhos deles são adaptados para o azul, que viaja melhor na água. Ok, então eles não veem a luz vermelha. Mas o Malacosteus vê. Ele tem um pigmento especial nos olhos que parece que ele consegue a partir da clorofila da dieta dele. Clorofila de algas. Provavelmente de copépodes que comeram fitoplâncton. Esse pigmento permite que ele enxergue a própria luz vermelha que ele emite. E pra quê? Funciona como um holofote secreto. Ele pode iluminar as presas dele com essa luz vermelha. Sem que a presa perceba que está sendo iluminada. Exatamente. É como uma mira de sniper invisível. Uma adaptação incrível para caça furtiva na escuridão total. Nossa, que coisa de filme de espionagem. Falando em adaptações, vamos para a química básica. Como é que essa luz é feita mesmo? Bom, o mecanismo mais comum, a base de quase tudo, é uma reação química de oxidação. A molécula de luciferina reage com oxigênio. Uhum. E essa reação é acelerada, catalisada, por uma enzima, a luciferina. Essa reação libera energia, só que quase toda na forma de luz visível. Ah, por isso luz fria. Exato. Quase não tem perda de energia como calor. A eficiência é altíssima, perto de 100% em alguns casos. E tem alternativa para luciferina e luciferase? Tem. Em alguns grupos, como em certas águas vivas, eles usam o que a gente chama de fotoproteínas. É tipo um complexo onde a luciferina e a enzima já estão meio que juntas, pré-carregadas. Aí a luz é liberada quando chega um sinal químico, geralmente um íon, como o cálcio. Entendi, é um gatilho diferente. Isso. Mas o mais impressionante mesmo é a diversidade química. A gente conhece hoje mais de 12 sistemas luciferina, luciferase, que são quimicamente distintos uns dos outros. 12. Uau! Isso é uma prova muito forte de que a bioluminescência surgiu várias vezes independentemente ao longo da evolução. Não foi um evento único. Faz sentido. E sobre a física da luz? Por que quase sempre azul ou verde? Você mencionou que viaja melhor na água. Exato. Esse é o primeiro ponto. A luz azul e a verde, ali na faixa dos 440 a 500 nanômetros mais ou menos, são as cores que penetram mais fundo na água do mar. As outras cores, tipo vermelho, amarelo, são absorvidas ou espalhadas muito mais rapidamente. Ok, questão de física da água. E o segundo ponto é a biologia. A sensibilidade visual da grande maioria dos animais marinhos, principalmente os de profundidade, está sintonizada justamente para essa faixa do azul-verde. Os olhos deles são mais sensíveis a essas cores. Então faz sentido usar a cor que todo mundo vê melhor e que vai mais longe. Perfeito. É a combinação ideal para comunicação ou detecção nesse ambiente. As exceções, tipo o vermelho do Malacosteus, são super raras e ligadas a funções muito específicas, como a gente viu. E o controle é sempre piscando ou tem luz contínua? Varia bastante. As bactérias simbióticas geralmente brilham continuamente, e aí o controle é do hospedeiro, como a gente falou. Mas a maioria dos animais que produz a própria luz usa flashes. Por quê? Provavelmente para economizar energia e para criar sinais mais específicos. A duração dos flashes, a frequência, os padrões, tudo isso pode variar e carregar informação, tipo na comunicação dos ostracodes. E esse controle é feito pelo sistema nervoso do animal. Entendi. E toda essa luz, além de ser biologicamente incrível, acabou virando ferramenta para a ciência, né? Como é que ela ajuda a gente a explorar o oceano? Ajuda, e muito. No começo, era um paradoxo, né? Para estudar a luz natural dos bichos, os cientistas chegavam com submersíveis cheios de luzes brancas super fortes. Que assustavam ou ofuscavam todo mundo? Exatamente. A solução veio com tecnologia. Câmeras muito mais sensíveis, capazes de filmar quase no escuro, e técnicas de iluminação furtiva, usando luz vermelha distante ou infravermelha, que a maioria dos bichos não enxerga. O sistema Eye in the Sea da Edith Wither foi um marco nisso. E aquela isca eletrônica que você mencionou, a e-Jelly? Essa foi uma sacada genial.
baseada naquela ideia do alarme anti-roubo da água-viva Atola. Uhum. Eles criaram uma isca eletrônica que imitava os flashes de alarme da Atola. A ideia era, vamos simular uma confusão luminosa para ver se a gente atrai os predadores grandes que viriam investigar. E funcionou. Espetacularmente. Foi com a E-Jelly que conseguiram a primeira filmagem de uma lula de uma espécie totalmente desconhecida na época e depois, o grande feito, a primeira filmagem da lula gigante no seu habitat natural, lá em 2012. Que demais, um sucesso baseado na observação da natureza. Totalmente. E hoje em dia, com os REOVs gravando horas e horas de vídeo, os cientistas usam esses arquivos imensos para fazer análises quantitativas, mapear onde tem mais bioluminescência, em que profundidade, quais grupos. É uma ferramenta poderosa para entender a ecologia do oceano profundo. E fora da oceanografia, as aplicações em biotecnologia, medicina, parecem ter sido uma revolução silenciosa, né? Uma revolução mesmo. O impacto foi e continua sendo gigantesco. Os genes que dão as instruções para fazer as luciferases, tipo a do vagalume, Sim. eles viraram o que a gente chama de genes repórteres. São ferramentas padrão em qualquer laboratório de biologia molecular hoje. E o que eles fazem? Os cientistas conseguem colocar esse gene de luciferina dentro de células ou até em animais inteiros. Aí, para saber se um outro gene de interesse está ativo, ou para ver onde uma célula específica está no corpo, ou como um tumor está crescendo, basta adicionar luciferina e medir a luz que é emitida. Então a luz indica o que está acontecendo lá dentro? Exatamente. É usado para testar novos remédios, para entender doenças, para monitorar infecções. É uma ferramenta visual incrível para processos biológicos que antes eram invisíveis. E a proteína verde fluorescente, a GFP, ela veio daí também? Veio. A GFP foi descoberta por um pesquisador japonês, o Osamu Shimomura, enquanto ele estudava justamente a bioluminescência de uma água-viva, a Aicoera victoria. Ah, que interessante. Essa água-viva produz luz azul através de uma fotoproteína chamada aquorina. E a GFP, que também está lá, absorve essa luz azul e a reemite como luz verde. Por isso a água-viva brilha verde. Entendi. Tecnicamente a GFP é fluorescente, não bioluminescente, ela precisa de luz para brilhar. Mas a sua descoberta foi um subproduto direto da pesquisa em bioluminescência. E a capacidade de usar a GFP e outras proteínas coloridas parecidas para marcar e ver proteínas específicas dentro de células vivas, isso mudou a biologia celular para sempre. Rendeu até prêmio Nobel em 2008. Nossa, que história! E tem mais usos práticos? Tem sim. Tem kits de análise que usam luciferases, por exemplo, para detectar ATP, que é a molécula de energia das células. Se tem ATP, tem vida ou contaminação. É usado para verificar limpeza em hospitais, na indústria de alimentos. Útil. Muito. Tem também a luciferase de bactérias, que é usada para testar toxicidade da água. Se a água tem algum poluente tóxico, as bactérias brilham menos. É um teste rápido e sensível. E na pesquisa médica, como eu disse, para rastrear infecções em animais de laboratório, ver como as bactérias ou vírus se espalham. É impressionante como o estudo desses bichinhos brilhantes do fundo do mar rendeu tanta coisa útil para nós. Mas e o futuro deles? Esse mundo luminoso todo, ele está ameaçado pelas mudanças que a gente está causando no planeta? Sim, infelizmente, essa é uma preocupação bem real e crescente. Existem várias ameaças potenciais. Uma delas é a acidificação oceânica. Que é causada pelo excesso de CO2 na atmosfera que o oceano absorve, né? Exatamente. Isso muda o pH da água, deixa ela mais ácida. E muitas das reações químicas da bioluminescência são sensíveis a mudanças de pH. E o que acontece? Brilha mais, menos? Parece que varia. Alguns estudos, como um mencionado numa matéria da ZM Science, sugerem que algumas espécies podem até brilhar mais em água mais ácida, mas outras podem ter o brilho bastante reduzido. E qual o problema disso? O problema é o desequilíbrio. Se a intensidade da luz muda, a camuflagem por contrailuminação pode falhar. A comunicação para acasalamento pode ser prejudicada, a detecção de presas ou predadores pode mudar, isso pode bagunçar toda a teia alimentar e as interações ecológicas que dependem dessa paisagem luminosa. Entendi. É um efeito em cascata. E o aquecimento da água e a falta de oxigênio?
Também são problemas sérios. O aquecimento força os animais a migrarem, buscando águas mais frias, o que muda completamente a distribuição das espécies bioluminescentes. E o estresse térmico por si só pode afetar a produção de luz. E o oxigênio? Você disse que a reação precisa de oxigênio. Precisa. E a gente está vendo a expansão das chamadas zonas de mínimo oxigênio nos oceanos, áreas com muito pouco oxigênio dissolvido. Nessas zonas, a bioluminescência pode ser severamente limitada, ou até impossível para alguns organismos. Podem virar desertos de luz. E os impactos mais diretos, como poluição, mineração? Sim, a potencial mineração em mar profundo é uma ameaça gigantesca. Ela pode destruir habitats únicos do fundo do mar, onde vivem muitos desses organismos bioluminescentes, incluindo espécies que a gente nem conhece ainda. Uma perda de biodiversidade antes mesmo da gente descobrir. Exatamente. E a poluição por plásticos, por produtos químicos, também pode afetar os organismos diretamente ou interferir nas reações químicas da bioluminescência. Algumas bactérias que brilham até são usadas como biosensores para detectar poluição, porque o brilho delas diminui na presença de toxinas. Parece um cenário preocupante. Uma corrida contra o tempo para entender e proteger tudo isso antes que seja tarde, né? É uma preocupação muito real. Mas, por outro lado, também existe um reconhecimento cada vez maior da importância do oceano profundo e de fenômenos como a bioluminescência. O próprio fascínio que essas luzes exercem nas pessoas pode ser uma força para mobilizar apoio para a conservação marinha. A beleza ajudando a proteger. Tomara que sim. Esforços para criar áreas marinhas protegidas, para regular atividades de alto impacto como a mineração, estão ganhando força, embora ainda lentamente. A pesquisa contínua é fundamental para a gente entender melhor esses sistemas e, quem sabe, achar maneiras de diminuir os impactos. Mas fica claro que é um fenômeno ao mesmo tempo lindo, mágico quase, e também muito frágil diante das mudanças globais. Então, resumindo o que a gente conversou, o que fica de mais importante, vimos que a bioluminescência não é nem de longe uma curiosidade, é uma força ecológica dominante no maior habitat do planeta. Sem dúvida. Ela tem funções essenciais para a vida lá embaixo. Camuflagem, caça, comunicação, defesa, é uma ferramenta multifacetada. A diversidade de bichos que usa essa luz e a variedade das químicas por trás disso é enorme, mostrando como a evolução é criativa. E, surpreendentemente, o estudo disso tudo trouxe aplicações super valiosas para a ciência e tecnologia aqui na superfície. E eu acho que, fundamentalmente, tudo isso reforça a ideia de como tudo está conectado, né? A luz biológica é um fio importantíssimo naquela teia complexa da vida no oceano. Se você mexe nessa luz, na intensidade, nos padrões, na capacidade dos bichos de verem essa luz, você pode causar efeitos em cascata por todo o ecossistema. É um lembrete da sensibilidade desses ambientes, às mudanças que a gente está causando. Exatamente. Para a gente terminar, fica aqui uma provocação para quem nos ouve pensar. Já que a gente sabe tão pouco sobre o oceano profundo, a maior parte dele continua inexplorada, que outras formas incríveis, que outras funções surpreendentes da bioluminescência podem existir lá embaixo, só esperando para serem descobertas? Que outros segredos sobre como a vida se adapta às condições mais extremas do planeta, essa linguagem da luz ainda pode revelar para a gente?